ezikia, palavra do grego, significa, mais ou menos traduzido em linguagem de hoje, paz interior. E os santos padres, e não só eles, depois também Tomás de Aquino e Duns Scotus, analisavam esta paz interior mais do que repouso no espírito. Eles diziam que essa paz interior vinha da capacidade do meu saber aliado ao meu viver, da coerência. E foi São Gregório de Nissa, da Capadócia, que disse: a teologia depende do que fazemos com ela, da prática. Porque ela é uma tentativa de aplicar aqui o que existe lá. E de coordenar aqui o que veio de lá e existe aqui. Portanto, ela é um estudo das coisas do céu e das coisas da terra em função das coisas do céu. Então ele dizia, a teologia depende da prática. Só quem se permite mudar em função das suas doutrinas é que pode afirmar as verdades da teologia. Nós não podemos falar de Deus racionalmente, como falamos de coisas comuns, porque Deus está acima da nossa razão. Mas isto não significa que devamos desistir de pensar a respeito de Deus. Nossa razão talvez não consiga explicá-lo, porque Ele está acima dela. Mas nós devemos continuar a usar a razão para viver a paz de espírito, que não é sossego. A exíquia é coerência. Eu penso, eu vivo. Quero viver melhor o que eu penso. Quero pensar mais para viver mais. Esta conjunção do que eu creio e do que eu tento viver, isto é a exíquia, a paz interior. Assunto bom para se conversar num tema dúvida, fé e certeza. Gilson? São Paulo fala muito sobre fé, né? E na carta aos Hebreus, ele começa no capítulo 11, que o Vitor havia falado, falando exatamente isso. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. E depois São Paulo começa a falar toda a história da salvação, aqueles que viveram e morreram pela fé. Aí ele fala de Abraão, fala de Isaac, até que ele chega em Jesus, né? E aí ele fala uma coisa interessante, que eu estava fazendo uma comparação com essa discussão que a gente trouxe até aqui, a respeito das dúvidas, né? E ele fala lá assim, corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Então, ao invés de manter os olhos fixos nas dúvidas, né, o mais importante é manter os olhos fixos em Jesus. E os olhos mais fixos ainda na fé, né, também. E assim, bom. Eu estou provocando você, porque eu sei que na tua idade, no teu ambiente de trabalho, as pessoas são muito desafiadas com a fé. Na viagem para cá você me contava de alguns fatos que você vê frequentemente, que se não tiver fé, não tem como aguentá-los, não é? Você trabalha com enfermagem. Sim. Também o que a gente estava falando da intuição também, né? Você tem que ter uma intuição, você tem que ter, para buscar, você tem que ter a fé, senão você não vai a lugar nenhum, sem ter a intuição, sem ter a fé. E também na nossa idade, né, tem muita dúvida em relação à fé, muita dúvida em relação às certezas religiosas, né, as religiões. Isso tudo ainda não é muito discutido em idade. Mas aos 20 e poucos anos, 21, você acha natural um jovem ter dúvida? Claro, com certeza. Todos têm que ter dúvidas em relação a... É porque pensa, né? Porque se não tiver dúvida nenhuma é porque não pensa. Com certeza. Com certeza. Vitor, é natural nessa idade ter dúvida? É natural para o ser vivo. Para o ser vivo continuar buscando, para eu comer, para eu ter motivos para viver, eu tenho que ter dúvidas para ter vontade de ter a certeza. E é natural também ter certeza? Sim. O jovem às vezes não transpira certezas?
o jovem, ele se acha a certeza, né? Essa que é a diferença. O jovem ele nem aprendeu muito com a vida e ele já fala, eu sei disso, eu tenho certeza absoluta disso. Então o jovem se acha. Você sabe que há velhos que também que se acham. Também. Saem pregando por aí. Eu vi Deus, Deus falou comigo. Ele mandou eu dizer. Eles falam, se acham também. Eles têm certeza de que Deus apareceu para eles e mandou falar. E tanto o velho pode estar enganado quanto o jovem, né? E o tempo também é a favor disso, né? Porque o tempo vai mostrar para o jovem que, não, a sua certeza era uma certeza burra. Ou não, ou você realmente tinha certeza daquilo, não era uma certeza, na verdade era um achismo, que ele vai descobrir a certeza só com o tempo, não adianta. Olha, na idade deles, da Ju e do Vitor, eu tinha muito mais certeza do que dúvidas. Hoje pode ter certeza que eu tenho mais dúvidas do que certeza, né? E também algumas certezas que eu tinha, hoje eu já não as tenho mais. Algumas dúvidas que eu tinha, hoje aumentaram mais. Então, enfim, o que é certo é que tem um cara que falou, não sei se vocês vão lembrar o nome dele, falou de uma coisa chamada Paz Inquieta. Não sei se você lembra, um autor brasileiro. Um negócio... Muito amigo meu. Muito amigo meu. E às vezes meu inimigo. Então, às vezes, quando eu escutei pela primeira vez essa expressão paz inquieta, que eu acredito que essa expressão é de autoria do Padre Zezinho, não sei se ele escutou antes isso. Não, eu realmente tirei a canção das leituras dos santos padres. Porque eles, é isso que eu dizia, da Ezequiel. Isso para mim era muito claro, porque nos meus estudos de patrologia, eu via que eles falavam muito dessa paz interior que não pode ser sossegada, que ela tem que ser trabalhada. Aí eu criei a palavra inquieta. Mas depois eu descobri que um Papa usou também, Paulo VI. Mas, como eu nunca tinha lido e só veio depois, então foi uma descoberta simultânea. O Papa deve saber mais do que eu. Mas eu me inspirei nas leituras de patrologia, que falavam que a paz não pode ser sossegada. Por mais pacífico que seja seu coração, ele tem que sentir-se inquieto pelos outros. E Santo Agostinho falava, inquieto está meu coração até que repouse em ti. Então, para mim, Agostinho, no caso esse que eu estou citando aqui, o Gregório de Nissa, eles eram os meus mestres de procura de paz. Então, quando eu fiz, eu trago esta paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo o caminho de um profeta chamado Jesus. Na treva eu me sinto inquieto, na paz eu me sinto capaz, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. Eu só poetizei, porque o conceito já vem de Agostinho, vem dos velhos monges e padres da igreja, e está de novo em Santo Anselmo de Cantuária e vários outros. Isso já é um conceito de igreja, só que quem formulou dessa maneira no Brasil foi eu. Todo mundo pensa que eu inventei a ideia. Não, eu criei o título, o termo. Sim, criou o termo, né? Então, como o Gilson falou muito bem, tem as dúvidas e tem as certezas. A gente coloca os olhos mais nas certezas do que nas dúvidas. Eu acho que as dúvidas não devem ser abandonadas, elas são... É muito importante para que a gente tenha algumas certezas, para que a gente busque algumas certezas. As certezas são fundamentais para que a gente não se desespere, para que a gente tenha algum rumo na vida, mas você sabe, a gente tem que valorizar as coisas boas, as certezas. E aí a gente vai deixando as dúvidas assim um pouco de lado e instigando-as de vez em quando, assim a gente vai tendo uma paz, embora inquieta. São Basílio, ele dizia que o que está atrás ou além do universo é inconcebível para nós. Não adianta você querer imaginar. Você não tem noção do que está atrás e além do universo. É inconcebível. Você só pode imaginar até um certo trecho. Aí ele diz, e quando tentamos pensar no seu Criador, a mente dá um nó. Ela emperra. Se o que existe já é inconcebível, imagina quem criou isso. Aí a mente, pá, emperra. Se não houver fé, não dá para continuar. Vejam como esses padres tinham a profundidade profunda. Por isso que esse programa Dúvida, Certeza e Fé nos leva a entender a beleza de saber duvidar. Não é pecado, não, se é uma dúvida positiva. E a beleza de saber ter certeza.
Só que certeza falsa é pecado, ou no mínimo é inconsciência, ingenuidade, e dúvida fictícia também é pecado. Duvido porque quero duvidar. Agora, se é uma dúvida que está em mim, então eu tenho que administrá-la, porque se ela for legítima, ela é boa. Ela me faz perguntar. Está claro? Então, nós chegamos ao fim de mais um programa Palavras que Não Passam, que pede uma canção que fale deste assunto de ter dúvida e de ter fé. Já escrevi essa canção há muito tempo atrás, mas é uma das minhas canções contemplativas prediletas. Enquanto isso, vocês lá em casa, cultivem tudo isso que nós falamos hoje. Vocês lá em casa, se puderem, dialoguem sobre tudo isso. E se tem alguma dúvida no coração, não fiquem confusos demais. Faz parte da vida humana, como dizia minha sobrinha Juliana, e como confirmava o Vitor, na sua sabedoria de jovens. Se tem alguma certeza, agradeçam a Deus por ela, mas não falem de certezas absolutas, porque vocês não têm isso. É como dizia de novo, a sábia sobrinha Juliana, ela dizia, mostra o rostinho dela, vocês verem como é que ela solta algumas ideias. Vou ficar tímida. Vai ficar toda tímida e vermelhinha. Mas, às vezes, algumas das nossas certezas são ingênuas. Mais tarde a gente vai ver que não faziam sentido. Mas é melhor tê-las do que não ter. Porque a gente vive das duas coisas. Não devemos ter vergonha das certezas erradas que tivemos, porque era o que nós tínhamos. Depois mudou. Mas não também das dúvidas, porque era o que nós tínhamos. Foi administrado, né, Ramon? Esse administrar é que faz a fé. Fé que administra dúvidas, fé que administra certezas. Esperamos ter sido de utilidade para vocês que gostam de aprofundar a catequese, mas vocês acharão nos meus livros De Volta ao Catolicismo e Um Rosto para Jesus Cristo, no terceiro que está chegando, e que vai chamar-se Meu Irmão Crê Diferente. Propaganda feita, vamos à canção. Semana que vem estaremos aqui com vocês. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer, Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer, Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor,